É uma alegria sempre falar com a Jumap e ainda mais falar de um assunto bacana, devocional, ajudar você a pensar um pouco na sua vida, com o pensamento de Cristo, com aquilo que Cristo planejou, pensou para você acerca da sua existência aqui. Hoje eu quero abordar um tema da maturidade, o que significa ser maduro, qual o comportamento, como é o jeito de viver de uma pessoa madura. E eu creio que a maturidade, ela é um desejo de Cristo para nós. Paulo, quando escreveu nas suas cartas, ele diz que vocês não vivam como meninos. Cristo espera que nosso caráter, a nossa mentalidade, o nosso jeito de viver seja desenvolvido a tal ponto de sermos uma expressão daquilo, de quem Ele é, de como Ele vive, de como Ele pensa nesse mundo. Nós somos a expressão de Deus nesse mundo. Pessoas maduras, desenvolvidas espiritualmente, a identidade de Cristo, nós somos os representantes de Cristo aqui e precisamos refletir essa maturidade de Cristo. John Stott diz que ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Eu quero falar de 5 características para você pensar nesse tempo de uma pessoa madura. Lembrando de 2 textos antes, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 11, ele fala assim, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Eu acho interessante esse espectro que Paulo apresenta aqui da criança e do adulto. Cada fase tem o seu jeito de ser e nós, pessoas que vivemos, seres humanos criados à imagem e semelhança de Cristo, de Deus, comprados por um alto preço, nós precisamos dentro de um espectro, desde criança ao adulto, vivemos de um modo que a gente seja coerente com aquilo que Cristo é e é em nós. Ainda na carta de Coríntios, no capítulo 14, no verso 20, ele diz assim, irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Eu vou explicar esse versículo daqui a pouco. Nietzsche diz que a maturidade do homem é ter voltado a encontrar a seriedade com que brincava quando era criança. Maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com a nossa experiência e o jeito de encarar cada momento e cada situação da vida. Eu conheço pessoas com idade avançada que são imaturas, não se desenvolveram, não equilibraram ainda a sua questão emocional com a espiritual, com a intelectual e vivem com muitos conflitos por falta de maturidade. Por outro lado, eu conheço pessoas jovens de pouca idade, mas que já foram lapidadas e já se abriram para ser tratadas e são maduras. Também entendo que nem todo mundo consegue ser maduro o tempo todo em todas as coisas. Muitas vezes uma pessoa madura, ela vai ter um lapso, um momento de fraqueza, ou um momento de não ter prestado atenção e dá uma escorregada. E ela então volta depois à consciência, refaz algum caminho. A maturidade é algo para ser vivido um dia de cada vez, todos os dias, pensando pontualmente em cada situação, mas no geral, nós podemos desenvolver uma maturidade como Paulo estava escrevendo aqui. 5 características de pessoas maduras, ou de um comportamento maduro. Primeiro que eu quero falar é que a maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com um modelo sábio de se comportar diante dos desafios da vida. Maturidade não tem a ver com idade, como eu disse aqui, mas maturidade é fruto do que vem da experiência vivida, que se transformou em aprendizado, que gerou crescimento e produziu transformação. Então você tem uma experiência, aquela experiência pode te levar para um lado da vítima, da autocomiseração, de ser uma pessoa fragilizada e se tornar uma pessoa debilitada, ou o contrário, aquela experiência provoca em você, mesmo que ela seja uma experiência dolorida, ela vai provocar em você um crescimento, ela vai tirar você da acomodação, ela gera um incômodo que traz um crescimento. Esse crescimento produz em você uma transformação e você então se torna uma pessoa mais madura. Maturidade tem a ver com o nosso modelo mental.
E modelo mental eu costumo classificar com 3 modelos mentais, pelo menos. A gente tem o modelo mental da pessoa conservadora, julgadora. É aquele modelo mental de que sempre você está certo, você passa a vida procurando o que está errado. Uma pessoa normalmente é assim, ela é extremamente crítica, extremamente ácida, ela gera muitos conflitos e ela vive em conflitos, porque ela está procurando algo que seja sempre conforme aquilo que ela pensou. Ela é o ponto de referência daquilo que é certo. Esse modelo julgador. A gente tem o modelo do politicamente correto. Então normalmente essa pessoa não diz o que pensa e quando fala aquilo que é para agradar a todo mundo, porque existe uma coisa que é politicamente correto. Mesmo que ela não abrace aquela causa, ela precisa se mostrar como abraçando uma causa, porque senão ela não vai ficar bem diante dos olhos das pessoas. Tanto o modelo julgador quanto o modelo politicamente correto, eu acredito que falta sabedoria dos dois modelos mentais. Mas existe o modelo mental da sabedoria. Nós não queremos ser julgadores e não queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser sábios. E a Bíblia o tempo todo nos convida à sabedoria, Provérbios nos convida à sabedoria, Tiago nos convida e nos ensina um caminho para pedir sabedoria. Por quê? Quem é sábio sempre está certo, nem sempre quem está certo é sábio. A pessoa pode estar certa, mas não ter se portado bem, ela deixou de ser sábia. Um sábio sempre vai se portar bem, vai falar a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Uma pessoa sábia sempre é correta, mas nem sempre o politicamente correto é sábio, porque ele vai manter uma posição que vai ser contrária àquilo que Deus estava pensando. O sábio está de acordo com aquilo que Deus pensa para ele, sobre ele e a partir dele para outras pessoas. Então, o modelo mental de sabedoria é um modelo mental que não tem a ver com idade. A outra coisa que eu quero dizer é que pessoas maduras não agem sem pensar e fazem uma análise holística de uma situação. A gente vê uma pessoa tomando decisões impulsivamente, muito precipitado, decisões rápidas, sem uma análise correta. Geralmente é fruto de uma questão de imaturidade. E o resultado disso não é bom. Pessoas maduras que enxergam o todo, elas já entenderam que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E para tomar as suas decisões, elas vão ampliando o espectro de opiniões e análises sobre o mesmo assunto. Porque na intersecção de várias análises é que está a sabedoria e o ponto certo para você agir e decidir. Então, quando você atinge ou vai crescendo em maturidade, um sinal de que você vai crescendo em maturidade é que você não é tão precipitado para pontuar e expressar a sua opinião. É uma pessoa que ouve mais, fala menos e quando fala, aquilo que ela fala é aproveitado. Isso é um sinal de maturidade. Pessoas maduras não são movidas pela opinião dos outros, nem pelos desejos do seu coração, e muito menos pelos impulsos das situações momentâneas. É interessante que as pessoas maduras percebem, sentem, mas elas buscam discernimento, elas ouvem a voz de Jesus e para elas o que importa é fazer aquilo que Jesus quer. Pessoas maduras são aquelas pessoas que escolheram obedecer, a despeito do que o amigo pensa, a despeito do que a sociedade está dizendo, mas ela tem um comportamento coerente com aquilo que Cristo espera dela. E normalmente esse comportamento vai gerar vida, vai trazer unidade e vai cooperar para a construção de ambientes de amor e de vida. Pessoas maduras promovem a unidade, pessoas imaturas geram quebra de relacionamento, geram desunião, geram desconfiança e acabam não promovendo a vida e o amor em um lugar. Quando uma pessoa consegue harmonizar situações, grupos de amigos, a própria família, isso demonstra que ela é uma pessoa madura. Uma pessoa madura não está preocupada com o que os outros pensam dela. Ela também sabe o que ela pensa dela, mas isso não é importante. Para ela, o importante é como Deus as vê. Para elas, o importante é o plano que Deus tem para elas e ser quem Deus quer que elas sejam, fazer o que Deus quer que elas façam. Esse é o sinal de maturidade de uma pessoa que realmente está em paz consigo, está em paz com Deus, está equilibrada nas suas áreas da vida.
Pessoas maduras são sensíveis, têm um coração aquecido, mas não são volúveis, manipuladoras ou manipuladas, e ao contrário, já entenderam que sua identidade é Cristo e o importante é como Ele as vê e não como as pessoas gostariam que elas fossem. Essa questão da identidade está muito relacionada com a maturidade. Quando você tem uma percepção boa de quem você está em paz com quem você é, e quem você é está muito coerente com aquilo que Cristo espera de você ou para o que você foi criado, está coerente com o seu propósito de vida, você então começa a agir com maturidade. E uma pessoa que tem, por isso é importante o autoconhecimento, porque uma pessoa que tem a sua identidade, ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe como ela pode ir, ela sabe e não vai ceder às pressões que as outras pessoas podem fazer sobre ela. É muito difícil você manipular uma pessoa madura, mas o contrário, por que é difícil? Porque a pessoa madura, ela não precisa da aprovação do outro para se estabilizar. Então ela vai estabelecer um limite, ela vai dizer o sim e o não com tranquilidade, sem agressividade. Mas a pessoa imatura, está relacionada a alguma questão de identidade. Então ela precisa do outro para se perceber ou para se autoafirmar. Então ela vai dançando conforme a música. E isso muitas vezes faz com que ela seja ou se torne ou se manifeste como uma pessoa não sábia. Porque cada hora ela vai para um lado. Por isso que Paulo diz, não sejam como meninos, mas o contrário, sejam e pensem, ajam como adultos. Porque os adultos percebem, ouvem, sabem quem são, sabem até onde podem ir, estabelecem limites seguros para todas as pessoas. Prestem atenção nisso. Manipulação, pessoas manipuladoras que tentam somar com você para ir contra alguém, são pessoas imaturas, frágeis emocionalmente e com a sua identidade ainda precisando ser lapidada por Cristo. Cristo não é visto nessa trilha. Cristo é visto na trilha onde você sabe quem você faz o que Ele quer e aquilo que você faz e quem você é abençoa uma outra pessoa e glorifica a Deus. Maturidade reflete o equilíbrio entre a firmeza e a doçura do coração. Pessoas maduras são firmes, têm opinião, elas falam o que pensam, o que precisa ser dito, mas elas são sensíveis, elas dizem o que precisam ser ditos, mas acolhem para transformar e ajudar essa pessoa, ou uma comunidade, ou um grupo, num processo de transformação. E por último, Paulo fala muito bem nesse texto de Coríntios, pessoas maduras são inocentes para o mal. Jesus nos ensina que nós devemos ser como crianças em relação ao mal. Mantemos no nosso coração a inocência e a pureza da criança. E ele orienta, inocentes como a pomba, prudentes como a serpente. E ele também nos diz que, embora o nosso coração deva ser inocente como a criança, ele nos diz que precisamos ser adultos e maduros no nosso jeito de viver. Quando a gente equilibra a inocência da criança e a ousadia e a prudência do adulto, nesse ponto de equilíbrio é que está a percepção da nossa maturidade. Inocentes para o mal, acreditarmos que é possível, acreditarmos que situações podem ser revertidas, que pessoas podem melhorar. Isso é um sinal de maturidade. Pessoas maduras acreditam que as pessoas podem melhorar, por isso que elas perdoam, por isso que elas dialogam, por isso que elas caminham a segunda milha. É uma característica de pessoas maduras perdoar, caminhar, dialogar, construir junto, porque ela acredita, ela tem a inocência da criança de acreditar no valor e no potencial de cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela faz isso com limites, com determinações, com o estabelecimento de regras de convivência saudáveis. Por quê? Porque aí está a prudência. Ela também entendendo e confiando nas pessoas, ela sabe que pessoas são falhas, pessoas vão decepcionar, pessoas não podem gerar por si mesmas aquilo que elas esperam da outra. Então elas juntam e nessa expectativa do que pode ser, com a realidade do que realmente é, está a sabedoria para construir alguma coisa que seja saudável, que seja duradouro, que seja inspirador e que de fato abençoe as pessoas. É difícil ser maduro? É difícil sim, mas é uma escolha. Você pode ser uma pessoa madura
ou você pode ser uma pessoa infantil. A gente é infantil quando está desequilibrado e a gente é maduro quando as nossas áreas da nossa vida são conhecidas, as nossas debilidades são conhecidas, mas elas estão tratadas, estão equilibradas, acima de tudo, estão submetidas à cruz de Cristo. É aos pés de Jesus que nós somos curados, aos pés de Jesus que nós somos equilibrados, aos pés de Jesus que nós temos uma vida inspirada, para não deixarmos, para deixarmos de lado o jeito de criança quando somos adultos. E sejamos então para sermos como Paulo nos ensina. Quero terminar lembrando esse texto de Paulo. Não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Para ajudar você a pensar um pouco mais sobre maturidade, eu escrevi uma série de devocionais, 40 dias de maturidade. Você pode ir no aplicativo da YouVersion, aquela Bíblia, e quando você colocar em planos, você coloca ali planos, 40 dias de maturidade, e você vai encontrar esse plano. São 40 dias, um devocional para cada dia, um texto bíblico para cada dia, uma dose para você refletir, pensar e ampliar o seu conhecimento sobre maturidade. Não só o seu conhecimento. Eu espero de fato que o seu coração esteja aberto para que você se torne uma pessoa mais madura e você deixe Cristo trabalhar com você e o Espírito de Deus fazer uma obra no seu coração que só Ele pode fazer. Deus abençoe você, a sua família, o seu momento de vida e não se esqueça que Deus tem grandes coisas para você ainda, mas que você precisa buscá-lo, submeter a Ele e deixar que Ele leve você para onde Ele já planejou. Que a sua jornada de maturidade seja cada vez melhor e que ela comece hoje com grande transformação, com uma grande decisão tomada por você. Deus te abençoe, um grande abraço e até breve.